Rede Imaculada reapresenta o programa Saúde é Vida com o Dr. Nivaldo. Estão nos acompanhando pela www.redeimaculada.org.br na web rádio. Também os nossos queridos amigos, amigas, meus queridos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cultura de Paracuru, AM 1150 Paracuru, Ceará. E os nossos queridos e queridas que estão nos acompanhando pela Rádio Educadora de São João do Ivaí, AM 1180, lá no Paraná, no extremo sul do nosso país. Também os nossos queridos e queridas que estão nos acompanhando pela Rádio Ressurreição, AM 1460, Sobral, Ceará. E também os nossos queridos aqui da cidade de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, cidades do entorno, cidades satélites, também Taguatinga, Brasília, todo o Distrito Federal. A todos vocês que estão nos ouvindo, um grande abraço. Estamos aqui mais uma vez com toda alegria e com todo amor no coração para trazer a vocês mais um estudo da Palavra de Deus para nos orientar na saúde. E desta vez nós vamos falar da saúde psicológica, a saúde do pensamento, que nos leva às emoções corretas ou erradas. Espero contribuir com o melhor que eu tenho, que eu posso oferecer para vocês, e clamo a Deus que nos abençoe com sabedoria, com conhecimento, experiência, habilidades, para transmitir a vocês a mensagem, para que haja crescimento espiritual, crescimento psicológico e emocional, também crescimento físico. Deus nos dê então o necessário para aqueles que estão atravessando momentos difíceis, estão com dificuldades na saúde, nos relacionamentos, na economia, no trabalho, na sua comunidade. Deus tenha misericórdia, estenda sobre nós as suas mãos, nos socorra e nos dê a paz, a segurança, o entendimento, a saúde, todos os recursos que nós precisamos, que só você sabe, e Deus, para que você tenha uma noite de paz, de bom sono, para começar bem uma nova semana e um novo ano. E também para você, meu querido, minha querida, que está no momento alegre, feliz, retumbante, vitorioso, comemorando, é aniversário, é realização. Se você tem uma alegria, receba de Deus a bênção e sejam gratos a Ele. Demonstre a sua gratidão, seu reconhecimento a Ele, pelos benefícios que Ele tem te dado, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre você. Então, que Deus nos abençoe e nos dê a vitória desta noite, para a honra e glória dEle, para a nossa alegria completa. E vamos lá, meus queridos, os nossos alunos, os nossos colegas e as famílias que estão nos acompanhando, principalmente lá no Sobradinho, lá em Braslândia, na cidade ocidental. A todos vocês. Luziane, eu sei que está nos acompanhando também. Alexânia, também tem gente nos acompanhando. A todos vocês que estão nos acompanhando pela web rádio e também pelas ondas da 94.5 FM, um grande abraço, todas as bênçãos de Deus sobre você. Vamos começar então o nosso estudo. Mensagem de hoje é sobre a saúde psicológica, a saúde da mente, a saúde dos pensamentos. Isto é muitíssimo importante. Eu fico imaginando, se 10% da humanidade estivesse um bom equilíbrio psicológico, um bom equilíbrio emocional, com pensamentos adequados, puros, perfeitos, saudáveis, é evidente que este mundo seria outro e jamais teríamos guerra. Mas acontece que o nosso pensamento, como dizia um amigo meu lá em Araguaína, gente, esse mundo tá podre, porque o pensamento é podre, é um pensamento muito ruim. Então vamos, no decorrer do estudo de hoje, vamos falar sobre
o perigo desses pensamentos, como é que nós podemos, de antemão, preparar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos planos, as nossas ideias, como é que nós podemos antecipar estes fatos que devem ser fatos agradáveis, dirigir os acontecimentos, dirigir os fatos. Nós temos o suficiente para fazer isto. Então vamos esforçar e fazermos isto, conduzir a vida. Assim sendo, vamos olhar para a palavra de Deus, o que ela nos orienta, porque sem ela nós vamos viver o mundão. E o mundo é cão, o mundo é difícil. Vamos olhar então para a palavra do nosso Deus? Primeiro texto que eu escolhi para que você medite é: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Isso aqui é Jeremias 17, 9. Lá no Velho Testamento, já está nos alertando para o engano do coração. Depois nós temos Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno, correto do Senhor. O salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor me conduz num caminho correto de luz. Ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, refrigera minha alma. Então aqui, o Salmo 139 está dizendo: guia-me pelo caminho eterno, o caminho que é o caminho do nosso Deus. Mais um texto para lembrar a nossa mente e fortalecer a nossa mente. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. De vez em quando eu escuto alguém dizendo: fulano é um tolo. O que é um tolo? E pior do que isto, eu tenho um amigo que é idiota. Como é que pode, idiota? E já vi alguém dizendo assim: fulano é um troglodita. Olha, nós arrumamos tantas palavras difíceis para falar mal das pessoas. O que seria um idiota, um imbecil, um tolo? Tolo é aquele que se passa por sábio, querendo ser sábio aos seus próprios olhos. Aqui a palavra está dizendo: se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si próprio. É um tolo. Aquele que pensa que sabe sem saber, além de tolo, é meio idiota. Ele é sábio aos seus próprios olhos. Ele está errado e nem percebe que está. Mas tem aqueles que sabem que está errado, estando errado. Então ele se recolhe tranquilo, porque ele não tem sabedoria mesmo, então ele fica caladinho, quietinho num cantinho, né? Humilde, recolhido. Esse aí não faz mal para ninguém. Mas gente metida a besta, que pensa que sabe das coisas e sai falando e ensinando e orientando e decidindo e fazendo acontecer, é um desastre para a sociedade, para a comunidade, para a família, para todo mundo. E às vezes essas pessoas estão dentro da igreja ou dentro do governo. É cada acontecimento que só resta lamentar. Mais alguma coisa para fortalecer a nossa mente? Muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. O homem pode fazer os planos que quiserem, mas só Deus garante a execução. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha o meu coração e a minha mente. Olha que sabedoria do salmista. Ele desconfia que tem muita porcaria na cabeça. Então ele clama a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Olha para a minha cabeça, para o meu coração, para os meus pensamentos, meus sentimentos, e verifica o que tiver errado, me mostra, me corrige. E eu desconfio dos meus pensamentos e sentimentos, e todo dia eu clamo a Deus: Senhor, me dá sabedoria, me ensina. Eu preciso ser cada dia melhor para te servir melhor e ser mais feliz.
tenha misericórdia, me abençoa, me dá sabedoria, me dá entendimento, percepção, me dá discernimento para saber o certo e o errado, e também me dá prudência para agir corretamente. É minha oração de todo dia, e você pode também fazer orações assim, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, prudência, conhecimento, experiência, habilidades. Nós podemos, e Deus tem para nos dar. Então, vamos pedir, esperar, receber dele para nos fortalecer. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles, impossíveis de serem contados. Esse está no 139, Salmo 139, verso 17. Os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do ímpio são falsos. Embora seja conselho, são conselhos falsos. Quantas pessoas chegam no meu consultório para se orientar, buscando que eu tenha alguma orientação, alguma sabedoria de Deus para passar. E às vezes chega assim, cheio, e começa a falar tudo que está na cabeça e no coração. Ah, porque o povo diz isto, porque as pessoas dizem isto. Olha, se o povo tivesse a sabedoria, o povo ia muito bem. Como o povo vai muito mal e de mal a pior, então não tem a sabedoria. Quem tem a sabedoria é Deus. É tão simples, é só buscar a sabedoria de Deus. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Observa, às vezes eu estou dirigindo o meu carro numa avenida bem larga aqui em Taguatinga ou lá no Plano, e eu observo, eu estou numa pista, a pessoa vem na mesma pista que eu venho atrás e me corta e passa acelerado e torna a entrar na pista de novo. Imagina só, tinha tantas pistas, às vezes tem 3, 4 pistas, ele precisava vir atrás de mim, ficar nervoso, me cortar, virar e entrar na minha frente para provocar e dizer, você está devagar e eu quero andar depressa e eu tomo o seu lugar. Que bobagem! Os precipitados caminham para a penúria. A sabedoria é se conduzir da melhor maneira possível. Basta olhar do lado, basta olhar em volta, nós vamos achar as pessoas precipitadas. Não pensam para dizer e não pensam para fazer. Fala o que não deve, faz o que não deve e aí é só prejuízo. Se o prejuízo fosse só da pessoa, é uma decisão pessoal, é uma consequência pessoal. Mas o prejuízo se esparrama para todos que estão em volta, para a família, para a sociedade, para o governo, para todo mundo. Então era preciso que essas pessoas tivessem mais cuidado em pensar e agir corretamente. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz Deus. Planos de paz e não de mal, para vos dar futuro e uma esperança. Qual é o pensamento de Deus para nós? O que Ele quer, o que Ele tem, o que Ele deseja para nós? É difícil, meu querido, minha querida, é difícil olhar para a pronúncia de Deus e buscar de Deus o entendimento para a vida, buscar a sabedoria dEle, querer saber o que Ele tem para nós e o que Ele quer para nós, o que Ele espera de nós, são coisas bem simples e fáceis. Então, por que o mundo se enrola tanto e erra tanto? Porque as pessoas pensam por si, desconhece Deus, rejeita Deus, distancia de Deus e acha que tem poder. É um grande engano. Quando nós achamos que temos poder, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós só temos força e pouca. O poder é de Deus. Quando eu me levanto de manhã, eu observo quais as providências de Deus que Ele já tomou a meu favor. Eu estou respirando, não pago nada por isso. Deus providenciou com sobra todo o ar que eu preciso. Eu estou vendo essa claridade e esse calor do sol. Eu não pago nada por isto e Deus providenciou.
Eu estou vendo uma infinitude de cores ao meu redor. Tudo isso me anima e me alegra e me faz viver. Não pago nada por isso. Deus providenciou e me dá de presente. Eu olho para a mesa do café e eu tenho ali uma porção de coisas. Graças a Ele, eu tenho uma porção de coisas para tomar o café da manhã. Eu e a minha família. E quando nós olhamos para isto, nós precisamos pelo menos reconhecer 3 coisas. Deus tem nos dado o pão. Deus tem nos dado o sabor. E Deus tem nos dado o paladar. Porque se faltar um dos 3, já vai ser difícil tomar café da manhã. Então Deus providencia ricamente, poderosamente, muito mais do que nós imaginamos. E às vezes nós nem agradecemos aquela coisa tão boa, o café da manhã. Também nem agradecemos o almoço, o lanche, a janta, tudo que Deus tem nos dado. Olha para os alimentos. Todos os alimentos podem ser preparados pelo ser humano, mas são dados por Deus. Só Deus cria os alimentos. E nós precisamos reconhecer essa bondade de Deus, criando para nós todos os alimentos. Nós temos, com sobra, alimentos. Então, o propósito de Deus, a vontade dele, o plano dele para nós. Queremos saber disto? Isto é muito importante. Precisamos buscar esse entendimento, buscar esse conhecimento. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus mandou Isaías escrever isto e dizer isto para o seu povo, o povo judeu. Isso está em Isaías 55, 9. Deus alertando o povo para a diferença do pensamento dele, da vontade dele, pela vontade do povo e o pensamento do povo. Ele tem para nós todos os pensamentos e sentimentos bons que ele quer nos dar, nos abençoando. Mais uma coisinha para aprender da palavra de Deus. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. É difícil dizermos uma palavra saudável, suave. Olha, quando alguém está gritando, é porque está faltando argumento. Grito é falta de argumento. E às vezes eu vejo pais gritando com os filhos. Faltou argumento. Tudo indica que o filho está com a verdade maior do que a verdade do pai. Ou o pai não está usando de nenhuma autoridade para corrigir e orientar o filho, e está usando da força e do autoritarismo. Está desequilibrando o psicológico do filho. Ele vai aprender que o correto é agir assim. Quando agir assim, está totalmente errado. Então, a palavra suave. Às vezes nós podemos falar coisas bem duras, correções pesadas, profundas, com palavras suaves, palavras doces. É como mel. Nós podemos fazer isso. É uma questão de equilíbrio, é uma questão de educação, é uma questão de princípio. Nós podemos dizer toda a verdade mansamente. A verdade por si só se defende, não precisa de gritos e exageros. Podemos falar mansamente. Claro que sim. Existem pessoas que só sabem falar alto, e eu sou uma delas, eu falo bem alto. Mas não precisa gritar, não precisa esbravejar, porque isto é falta de controle, principalmente o controle psicológico, o controle emocional. Tem mais uma recomendação. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E em outro texto nós vamos ver que a boca fala do que está cheio, o coração. E coração é fonte de sentimento. O sentimento nasce dos nossos pensamentos. Então, todo cuidado com a nossa boca, guardando o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, nisto pensai. Esta é a melhor recomendação do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses para os jovens, para que eles tivessem uma maneira perfeita de ajustar a sua cabeça, o seu pensamento, o seu coração, os seus sentimentos, para que procedessem amorosamente, amigavelmente, pacificamente, ordeiramente. Paulo, então, nos ensina a encher a nossa mente de coisas perfeitas. E ele enumera várias aqui, que depois da música que o nosso amigo já tem preparado, nós vamos pensar sobre elas. Então nós temos aqui uma série de declarações bíblicas que podemos, fundamentado nelas, movimentar a nossa cabeça, o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa vontade, planejar os nossos atos. Isso será muito bom. Vamos ouvir a música e depois voltaremos a pensar sobre isto. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Pensando no amor, tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estamos reapresentando o programa Saúde é Vida com o Dr. Nivaldo. Voltamos ao nosso raciocínio.
Já vimos os textos bíblicos, agora vamos aplicar isto à nossa vida, para mudar a vida para melhor. Este é o propósito de Deus, deve ser o nosso também. Pensemos então, meu querido, minha querida, nós percebemos tudo o que acontece ao nosso redor. De acordo com o nosso conhecimento, nós entendemos os acontecimentos e formamos os pensamentos. Se o nosso conhecimento é ruim ou é bom, vai determinar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, se o nosso conhecimento é um conhecimento bom, entenderemos perfeitamente os acontecimentos e formamos pensamentos corretos. Mais devagar para você entender melhor. Desde a nossa infância, nós vamos acumulando na nossa cabeça informações. O nosso cérebro vai armazenando informações. Nós vamos guardando lá informações. O que é cada coisa, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, nós vamos guardando. E também vamos guardando informações que nós só ouvimos. E neste ouvir, nós ouvimos, às vezes, como verdade, e depois vamos descobrir que é mentira. Não é aquela a verdade. Não foi dito a verdade. Foi dito uma coisa que é mentira no lugar de uma verdade. Então, de acordo com que nós montamos o nosso raciocínio, o nosso conhecimento, a nossa memória, o nosso conjunto de dados, então nós temos um equipamento, um instrumento para observar um fato novo e entender esse fato. Nós vamos entender de acordo com o que nós temos. Ou não vamos entender nada e vamos buscar maiores explicações para o entendimento. Então, se nós temos uma boa cabeça, cheia de verdades, nós vamos entender perfeitamente os fatos. Entendendo, nós vamos trazer essa informação para dentro de nós, gerando em nós um sentimento. Esse sentimento pode ser bom ou pode ser ruim. E de acordo com esses sentimentos, nós vamos tomar posições, decisões e nós vamos agir. Olha como é importante que o início de tudo isto, que é o nosso raciocínio, a nossa capacidade de entender, de perceber, de discernir o que percebemos, é importante. Mais uma vez, olhando para todos os textos que nós já lemos, que nós já declamamos aqui, observa como é fundamental aprendermos as verdades de Deus, porque elas são imutáveis, elas continuam as mesmas a vida inteira, eternamente. Então, o que ele disse que é errado, é errado. O que ele disse que é certo, é certo. O que ele disse que faz, ele faz. O que ele espera de nós, ele espera de nós. Então, olhando para esses conhecimentos, nós vamos perceber os momentos, as oportunidades, os fatos. Nós vamos relacionar isto, tomar a nossa posição, a nossa decisão, agir, viver. E nós temos tudo para antecipar tudo isto, tomando conta dos acontecimentos, direcionando esses acontecimentos. Os que mais reclamam da vida é porque nada faz na vida. Então ele só reclama. Ele não age, ele não decide, ele só reclama, porque ele espera tudo acontecer e quando acontece ele não gosta e quando não gosta ele reclama. Porque antes ele não se animou e tomou posição e tomou decisão e agiu. Isto é que é importante. Se o nosso conhecimento for pouco ou ruim, nossa interpretação dos acontecimentos também é ruim. Todo medo é gerado por uma mentira. Então pense agora, qual o medo que você tem? Você vai fazer primeiro uma diferença entre medo e temor. O temor, ele é consciente, ele é real, ele é verdadeiro. Ele tem medida, ele tem peso e você sabe exatamente onde começa e onde termina.
você tem a noção exata do tamanho dele. Agora, o medo, ninguém sabe onde ele começa, onde ele termina, o tamanho dele, o peso dele, e nem é verdade, porque todo medo é sustentado por uma mentira. Quando nós acreditamos na mentira, ela passa a ser verdade. Verdade dentro de nós. Se isto é verdade, então nós passamos a sentir o peso dessa verdade, que é mentira, que vai gerar, ao invés de temor, vai gerar o medo. Imagina, se você chega em casa, a casa está toda escura, de madrugada, e você imagina, já tem algumas horas que ninguém entrou aqui. Sabe-se lá o que tem aí dentro, o que pode acontecer. Então, muitas ideias podem vir para a sua cabeça. Nenhuma delas é verdadeira. Mas você imagina que esta ideia pode ser verdadeira, aquela, você se enche de medo. Aí você vai devagarzinho, destranca a porta e aperta a tomada de luz e acende a luz. Quando você acende, qual é a realidade? Qual é a verdade? Você olha, a casa está vazia, não tem nada do que você imaginou, e então todos os medos vão embora. É por isso que o Senhor Jesus nos afirmou com certeza, e Ele garante, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Tem pessoas que sentem um mal-estar e pode pensar assim, esse mal-estar pode ser causado por alimento, por alguma coisa, não tenho certeza de nada. Deixa eu procurar alguém que saiba para me orientar, me falar o que é, fazer alguns exames, e sim, pronto, ele toma o caminho certo. Ele vai cuidar da saúde dele por causa daquele mal-estar. E tem gente que tem um mal-estar e fica pensando, ai meu Deus, o que será isto? Será que eu estou com câncer? Será que eu estou com o pulmão ruim? Será que o meu coração está parando? E aí vai imaginando e se enchendo de medo e de temor e acaba com o dia, acaba com a saúde. Tudo fruto da imaginação. Tudo mentiras que ele mesmo criou, trouxe para dentro da cabeça dele e criou um baita de um sofrimento. Olha como essa pessoa está com um emocional e um psicológico abalado. E abalou por quê? Porque ao invés dele colocar aí dentro as verdades de Deus, ele colocou o que o povo fala, o que o povo diz, o que ele imagina. Então é uma porção de besteira que não tem fundamento nenhum. Tudo mentiras que você joga dentro da cabeça como verdade e começa a sofrer acreditando que é verdade. Que coisa terrível, não é? Todo medo é gerado por uma mentira. É muito importante conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. E a maior verdade é a verdade de Deus. Através dela, nós vamos encontrando outras verdades. Mas a palavra de Deus é a verdade eterna. Ela não muda nunca. Outras verdades podem mudar, sempre mudam. Você pode pegar os maiores cientistas do mundo de todos os tempos e vai verificar que tudo que ele falou de verdade que ele descobriu, 10 anos depois não era mais. Alguém descobriu coisa muito mais profunda e muito maior, e aquelas verdades que naquela época era verdade, hoje não é mais. Então você vai descobrir que a única verdade que não muda é a verdade de Deus. Firme-se nela e pode tocar a vida porque vai dar certo. Jogue as mentiras fora, principalmente a que você mesmo cria e coloca na sua cabeça. Tem gente que tem uma cabeça de vento que eu vou te contar. Tudo quanto vem, entra. Até criança fala alguma coisa, olha, eu ouvi uma criança dizendo isto e isso é verdade. Como é que pode uma criança inventando uma verdade? Ela está brincando com a imaginação. Aí você acredita. Veja lá em que você acredita, meu companheiro. Senão você acredita em tudo e nem tudo serve. Aliás, quase tudo é mentira. Dificilmente nós sabemos quem somos. Dificilmente. Facilmente
Nós acreditamos no que as pessoas falam que nós somos. Então, como é que eu vou fazer? A verdade sobre nós já foi dita por Deus. Basta saber o que foi que Ele disse que nós somos. Quando você olha na palavra de Deus e diz, lá está dito, o Senhor Jesus veio para nos dar vida, vida plena. Porque todo aquele que crê nele tem vida eterna, plena, completa. Porque Deus tem amado o pecador, de tal forma que deu o seu Filho único para morrer no lugar deste pecador, por amor a este pecador, para salvar esse pecador. Então, este pecador vale mais do que o mundo inteiro. Quando você depara, olha, vislumbra a verdade de Deus, você tem a percepção de quem é você. E se Deus disse, Ele garante. Se Ele garante, você pode crer. Você é essa pessoa que tem 5 qualidades. Você quer que eu diga para você as suas qualidades que Deus te deu? Você é pessoa preciosa, valiosa, importante, com poder de decisão e liberdade de ação. Deus te deu isto, você tem isto. Se você crê, então você assume isto. E se alguém disser coisa diferente sobre você, você tem certeza que essa pessoa está errada, está enganada. E você pode, com toda autoridade, dizer para essa pessoa, você está enganada a meu respeito. Deus já disse o que eu sou, você está dizendo coisa diferente. Como Deus está certo, então você dizendo diferente está errado. Pode procurar o seu caminho, cuidar da sua vida e parar de fazer essas ideias, de jogar esses pensamentos, de fazer essas declarações horríveis sobre pessoas, principalmente sobre mim. Nós precisamos afastar essas pessoas e mostrar para elas que elas estão totalmente erradas. Elas não podem continuar judiando das pessoas, falando besteiras sobre essas pessoas, colocando qualidades ruins que essas pessoas não têm. Isso é uma maldade, e o maldoso precisa ser repreendido. Sem saber a verdade, nós aceitamos a mentira como verdade. Se nós aceitamos a mentira como verdade, ela funciona como verdade na nossa mente. Precisamos desmanchar essa ideia, rejeitar estas coisas. Se colocarmos a verdade em nossa mente, ela nos dá coragem e nos liberta das mentiras que virão. Isto é certeza. Quem garantiu isto foi o Senhor Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Guarda isso na sua mente para quando você tiver algum tipo de medo, você olhar para cima, olhar para Deus e dizer, meu Deus, me dá a revelação do que é verdade, me dá discernimento para perceber corretamente. Me ajuda em nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo teu amor. E com certeza, Deus vai ouvir você e vai te revelar a verdade. E vai te sustentar. E você vai sair fácil deste problema sério que é o medo sustentado pela mentira. A partir da nossa adolescência, começamos a descobrir outras verdades. Porque na nossa infância, os nossos pais e os mais velhos falaram tantas coisas, e tudo que eles falaram, nós acreditávamos que era tudo verdade. E às vezes era puro engano dessas pessoas. Muita coisa. Fruto de medo, de imaginação, ou até mesmo uma forma de dominação. Fazer medo nos pequenos para que os pequenos obedeçam aos grandes. Forma errada de orientar. Mas na nossa infância nós acreditamos. Na adolescência nós começamos a descobrir outras verdades. E começamos a descobrir também a palavra de Deus. E aí é hora de fazer um limpa geral na nossa mente e tirar de lá todas as informações falsas, erradas, todas as mentiras. Colocar ali as verdades de Deus. Vamos pensar mais sobre isto? Vamos ver se nós temos mais uma música. Se temos, então vamos ouvir
e daqui a pouco a gente volta a pensar sobre este assunto muito sério. Ouçamos. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao Estamos reapresentando o programa Saúde é Vida com o Dr. Nivaldo. Vamos voltar ao raciocínio. Pensa numa coisa bem simples, mas que é fundamental na vida de cada um. Chama crença básica. Nós temos uma crença dentro de nós. Quando éramos criança, muita gente ouviu dizer: se você tomou leite, não pode chupar manga, porque manga com leite faz mal. Manga com leite mata. Ah, na salada tem pepino, então não pode comer banana, porque pepino com banana é um veneno. Então nós ouvimos essas coisas na nossa infância e nós formamos a nossa crença básica. O que é a nossa crença básica? É um conjunto de verdades que serve de base para nos orientarmos no nosso comportamento. Crença básica. Como é que nós podemos formar uma boa crença básica? Nossa crença básica vai orientar nossa fé. Olha como ela é importante. É a crença básica que vai orientar a nossa fé. É muito importante ter uma boa crença básica. E como é que nós vamos ter uma boa crença básica? A melhor crença básica é formada pela Palavra de Deus. Então, se nós temos conhecimento da Palavra de Deus, nós formamos um alicerce chamado crença básica, em cima da qual nós vamos manifestar vontade, desejos, sonhos, uma porção de coisa. E vamos também posicionar para decidir e agir. É a nossa crença básica. Observa como filhos de empresários crescem ouvindo aquilo, comércio, compra, venda, lucro, balanço, isso e aquilo. Então ele cresce com uma crença básica no comércio, no negócio. Para ele o que vale é o dinheiro, o que vale é a fortuna, o que vale é ser rico. Ele tem uma crença básica e acha que com isso ele pode comprar tudo. Uma pessoa que nasceu num lar que é político, partidário, que tem mandato, que desde pequeno ele viu o pai ou a mãe saindo para a atividade política, que era a negociação, que era o voto, que era o mandato, que era o poder, que era isso, aquilo. Ele forma a crença básica baseada nisto que ele tem conhecimento. E ele cresce com uma crença básica. A vida precisa de relacionamentos, de poder, de política, de decisão. Esta é a vida, é assim que funciona. Então ele tem uma crença básica. Então nós temos a nossa crença básica e só vai funcionar perfeitamente se a base dessa crença básica é a palavra de Deus. Fora isto, nós temos crença básica errada.
E diante de uma crença básica errada, nós vamos tomar decisões erradas. E vamos agir e termos resultados errados. Mas está diante de cada um a oportunidade de formar a sua melhor crença básica. E já sabemos que ela é formada pela palavra de Deus se nós queremos uma crença básica sólida, perfeita, que aguente decisões. É importante crescer na graça e no conhecimento de Deus, no amor do Senhor Jesus e na sua paz e comunhão com o Espírito Santo. Isto é importante. Se eu vou crescendo aí, eu vou formando a minha crença básica e manifestando a minha fé. É importante amadurecer os pensamentos e sentimentos. É importante aumentar os conhecimentos e melhorar a capacidade de percepção, de discernimento, de prudência para boas decisões. Com isto, eu vou ser melhor pessoa, melhor família, melhor comunidade, melhor profissional, melhor cidadão. Sempre eu vou melhorando, mas eu preciso crescer e amadurecer com base na minha crença básica, na minha fé, no conhecimento que eu tenho para me sustentar. Então, crescer e amadurecer ajuda a formar família. A família precisa de bons princípios para formar, desde pequeno, a crença básica de cada um. Para ter uma mente sadia, um pensamento correto, um sentimento puro, nós precisamos disto e precisamos lutar por isto cada dia, cada instante, para que o crescimento da família, o aumento da família, a nova família, venha com uma crença básica sólida, perfeita. Pessoas equilibradas, pessoas sadias no espírito, na alma e no corpo. É preciso fortalecer a família para fortalecer a sociedade, para fortalecer a comunidade, a nação. É muito bom aumentar o patrimônio. Riqueza não é pecado. Ficar rico não é pecado, desde que seja feito honestamente. Nós estamos com a sabedoria, com o conhecimento, com a experiência, com habilidades e todos os recursos que Deus nos deu nas nossas mãos. Então nós podemos, usando bem o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso conhecimento, a nossa experiência, conquistar cada dia melhor produção, ter o nosso consumo adequado, reservar patrimônio para o nosso conforto, para a nossa saúde, para a nossa velhice, acumular patrimônio para a nossa família, para os nossos herdeiros. Tudo isto é bênção de Deus, mas é preciso que se faça de maneira correta, justa, de maneira que agrade a Deus, porque Ele quer nos abençoar com todas as bênçãos, mas é preciso tomar posse dessas bênçãos diante dos olhos de Deus e debaixo da mão de Deus. Assim, a coisa vai certa, perfeita e agradável. E Deus se sente feliz em nos abençoar desta forma. De outra forma, nós vamos causar desastres. Nós vamos causar tristezas, mágoas e dores. Nós vamos estragar a vida de muita gente. Nós vamos ter o necessário para nós, para a nossa família, para ajudar a igreja, para socorrer os necessitados, os aflitos. Nós vamos ter, e é uma alegria, repartir do que temos com aquele que necessita, que é aquele que está sofrendo a carência. Nós olhamos agora, nesses dias, e olhando ainda para aquelas que foram o ano passado, um ano se passou, os recursos foram encaminhados e não resolveram, porque faltou sentimento bom, ideia boa, vontade perfeita, justa. Faltou
houve uma ganância, houve uma desordem geral, cada um querendo para si e o todo ficando sem nada. Que coisa mais triste. O povo contribui, o governo encaminha e os gestores estragam tudo. E o necessitado, em agonia, em desespero, vê tudo isso acontecer e ainda sobre si esta injustiça terrível. O que está faltando, meus queridos? O que está faltando, minhas queridas? Está faltando uma crença básica perfeita, solidificada na palavra de Deus, de acordo com a vontade dele, para que tudo aconteça corretamente, perfeitamente. Era coisa para se resolver em 6 meses. Um país sério, um governo sério, gente séria, com compromisso com a realidade e o sentimento e o sofrimento, isso se resolveria em 6 meses. Passou 1 ano e agora é preciso correr atrás do prejuízo porque houve falcatruas, houve desvio, nenhuma consideração com o sofredor, nenhuma consideração com o desvalido. Ô coisa triste, Deus tenha misericórdia. Toque nesse pessoal que tem a responsabilidade de fazer o bem e fazer o mal. Que esse sofrimento seja minorizado, seja diminuído, seja cuidado, para que acabe esse sofrimento. Quanta tragédia e quanta maldade humana em cima daquele que sofre. É importante guardar bem nossa mente, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso coração. Guardar a mente e o coração, porque do coração procede os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falso testemunho, blasfêmias, roubos. É daí que procede tudo isto. É preciso ter um coração quebrantado diante de Deus, uma mente aberta para Deus, buscando a vontade dele. A última lição para hoje, porque o tempo já está esgotando. Encher os nossos pensamentos, conforme a recomendação do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Ele disse assim: quanto mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai, ou seja, isto ocupe o vosso pensamento. Vamos reformular a nossa mente e o nosso coração. Eu desafio você, meu querido, você, minha querida, a fazer a sua parte daí, porque eu faço a minha daqui, e assim nós vamos mudar o mundo. Desafio vocês a colocar na sua mente as verdades de Deus. Ele vai nos conduzir e proteger na mente e no coração, na nossa conduta. Juntamos os recursos de Deus e juntos clamamos a Ele que continue nos abençoando com todas as bênçãos que nós precisamos. E também abençoando as pessoas que têm a responsabilidade de administrar os recursos nessas tragédias. Que faça isso com amor, que faça isso com dedicação, faça isso com consideração, faça isso corretamente, para a glória de Deus e para a alegria de cada um. Porque Deus tem tudo para nos abençoar e acabar com todos esses sofrimentos. A Ele toda a honra e toda a glória, sempre, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, Deus abençoe vocês, muito, muito. Uma noite de paz e de alegria. Deus nos abençoe e nos fortaleça nele e na força do poder dele para vencermos bem, cada dia, cada oportunidade. Um abraço. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. A Rede Imaculada reapresentou o programa Saúde é Vida
com o Dr. Nivaldo.